Em Isaías 49, 15 e 16 está escrito: Pode uma mãe esquecer do filho que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Ainda que ela se esquecesse, eu jamais me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Essas palavras foram dadas para pessoas que se sentiam esquecidas, cansadas e emocionalmente distantes de qualquer esperança. E essa também é a realidade de muita gente hoje. Existem pessoas cercadas por outras pessoas, mas internamente convivendo com uma sensação profunda de abandono. Senhor, eu reconheço que existem momentos em que me sinto sozinho emocionalmente. Existem dias em que parece que ninguém entende completamente aquilo que estou carregando. Em alguns momentos, até minha fé enfraquece, porque o silêncio, a espera e as dores me fazem sentir distante. Hoje eu te peço, alcança meu coração, traz tua presença para dentro das áreas onde existe vazio, rejeição e solidão. Ensina-me a lembrar que mesmo nos dias mais difíceis tu continuas comigo. Amém. O sentimento de abandono é uma das dores emocionais mais profundas que alguém pode carregar, porque ele não afeta apenas emoções momentâneas. Ele altera a percepção, segurança interior e até a forma como a pessoa se relaciona com Deus e com os outros. Quem já se sentiu abandonado normalmente desenvolve medo constante de ser deixado novamente. E isso cria feridas silenciosas. Existem pessoas que foram abandonadas emocionalmente ainda na infância. Outras viveram rejeições em relacionamentos, amizades ou dentro da própria família. Algumas carregam a dor de terem sido ignoradas exatamente quando mais precisavam de apoio. E mesmo anos depois, o coração continua lembrando. Outro ponto importante é que abandono não acontece apenas quando alguém vai embora fisicamente. Muitas pessoas convivem diariamente com abandono emocional. Estão cercadas por gente, mas não se sentem vistas, compreendidas ou acolhidas. Existe uma solidão que acontece no meio da presença de outras pessoas. E esse tipo de vazio desgasta profundamente. Em Salmos 27:10 está escrito: Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Isso revela algo poderoso. Deus conhece a dor da rejeição humana. Ele sabe o que significa carregar um coração ferido pela ausência. O problema é que dores de abandono frequentemente produzem insegurança constante. A pessoa começa a acreditar que precisa merecer amor, aprovação e permanência. Passa a viver tentando agradar todos, tentando evitar rejeição, tentando impedir novos abandonos. E isso produz exaustão emocional. Outro aspecto importante é que pessoas feridas pelo abandono frequentemente criam mecanismos de defesa. Algumas se tornam excessivamente dependentes emocionalmente. Outras fazem exatamente o contrário, se fecham completamente para evitar sofrer novamente. No fundo, ambas estão tentando se proteger, porque o medo de ser deixado novamente continua vivo dentro delas. Outro ponto relevante é que o sentimento de abandono também pode afetar a vida espiritual. Existem momentos em que o silêncio de Deus durante processos difíceis faz a pessoa se sentir esquecida. Ela ora, espera e continua enfrentando batalhas, e então surgem pensamentos silenciosos. Será que Deus ainda está comigo? Será que Ele me esqueceu? Será que minhas orações chegaram até Ele? Muita gente luta contra esses pensamentos em silêncio. Em Deuteronômio 31:6 está escrito: Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Isso mostra que a presença de Deus não depende das emoções momentâneas da pessoa. Existem períodos em que o coração sente ausência, mas Deus continua presente. E isso é extremamente importante, porque emoções oscilam, a presença de Deus permanece. Outro aspecto importante é que o abandono frequentemente produz sensação de inadequação. A pessoa começa a acreditar que foi deixada porque não era suficiente, não era importante o bastante, não era amável o bastante, não era valiosa o bastante. E aos poucos, essas mentiras começam a moldar identidade. O coração ferido começa a enxergar a si mesmo através da rejeição que viveu. Outro ponto relevante é que o abandono também produz hipervigilância emocional. A pessoa fica constantemente tentando perceber sinais de rejeição ao redor. Qualquer mudança de comportamento parece ameaça. Qualquer silêncio parece afastamento. Qualquer demora parece perda. E isso gera ansiedade constante nos relacionamentos. Em Romanos 8, 38-39, está escrito que nada poderá nos separar do amor de Deus. Isso inclui dores, perdas, rejeições e períodos difíceis. Existe uma segurança espiritual disponível mesmo para corações profundamente feridos. Outro aspecto importante é que Deus não ignora a dor da solidão emocional. A Bíblia mostra homens e mulheres atravessando momentos de profundo isolamento. Davi viveu perseguições. Elias enfrentou esgotamento emocional. Jó experimentou perdas profundas.
Jesus também conheceu rejeição. Isso significa que Deus entende a dor humana não apenas teoricamente. Ele conhece o sofrimento. Outro ponto relevante é que o sentimento de abandono pode fazer a pessoa acreditar que precisa carregar tudo sozinha. Ela aprende a não depender emocionalmente de ninguém porque teme se machucar novamente. Mas carregar tudo sozinho produz ainda mais peso. O coração humano foi criado para relacionamento, acolhimento e presença. E, acima de tudo, para conexão com Deus. Outro aspecto importante é que muitas pessoas escondem profundamente a dor da rejeição. Continuam funcionando normalmente, mas internamente existe carência emocional, medo e tristeza acumulada. E o pior tipo de dor é aquela que ninguém percebe. Existe gente ouvindo essa mensagem enquanto luta diariamente contra uma sensação constante de vazio interior. Outro ponto relevante é que Deus não se aproxima apenas das partes fortes das pessoas. Ele também entra exatamente nas áreas quebradas. Isso é graça. Muita gente acredita que precisa primeiro superar totalmente as dores emocionais para então se aproximar de Deus. Porém, Jesus frequentemente se aproximava justamente dos cansados, rejeitados e emocionalmente feridos. Ele continua fazendo isso hoje. Em Salmos 34:18 está escrito: "Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado." Isso revela proximidade. Você não está sozinho na sua dor. Mesmo quando parece silêncio, mesmo quando ninguém entende completamente o que existe dentro de você. Outro aspecto importante é que a presença de Deus consegue preencher áreas que nenhum relacionamento humano consegue alcançar completamente. Isso não elimina totalmente a necessidade humana de afeto e companhia, mas produz segurança interior. O coração deixa de depender exclusivamente da validação das pessoas para sentir valor. Outro ponto relevante é que cura emocional leva tempo. Pessoas feridas pelo abandono normalmente precisam reaprender confiança lentamente. Porque feridas profundas não desaparecem instantaneamente. Mas Deus continua trabalhando mesmo nos processos lentos. Existe restauração acontecendo até nas áreas mais quebradas. Em João 14:18 Jesus declara: "Não os deixarei órfãos." Isso revela acolhimento espiritual. Deus não deseja que seus filhos vivam emocionalmente como abandonados. Outro aspecto importante é que muitas vezes o inimigo tenta usar períodos difíceis para convencer a pessoa de que ela foi esquecida por Deus. Mas silêncio não significa ausência. Demora não significa abandono. Processo não significa rejeição. Deus continua presente até nas fases em que o coração não consegue perceber claramente. Outro ponto relevante é que algumas pessoas estão tão acostumadas com rejeição que possuem dificuldade de acreditar no amor de Deus profundamente. Aceitam intelectualmente que Deus ama, mas emocionalmente ainda carregam medo de serem deixadas. E é exatamente nessas áreas que Deus deseja restaurar, porque a identidade saudável nasce da certeza de pertencimento. Se essa palavra está falando com você agora, se existe dentro de você uma sensação constante de solidão, rejeição ou abandono emocional, segue o canal e compartilha com alguém que também precisa lembrar que Deus continua presente mesmo nos dias mais difíceis. Tem muita gente sorrindo externamente enquanto luta silenciosamente contra vazio interior. Voltando à reflexão. Talvez pessoas tenham falhado com você. Talvez promessas tenham sido quebradas. Talvez você tenha vivido ausências que marcaram profundamente seu coração. Mas Deus não abandona seus filhos. Outro aspecto importante é que a presença de Deus produz segurança interior aos poucos. O coração começa a perceber que não está sozinho. A ansiedade diminui. O medo perde força lentamente. A esperança começa a voltar. Porque existe um Deus que permanece. Em Lamentações 3:22-23, está escrito que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Isso significa que mesmo depois de períodos escuros, Deus continua oferecendo cuidado e presença. Nada terminou para você. Se Deus usou essa palavra para tocar seu coração hoje, segue o canal agora. Existem muitas pessoas emocionalmente feridas precisando descobrir que ainda existe acolhimento na presença de Deus. Voltando à reflexão, o abandono humano pode machucar profundamente, mas não possui poder para apagar o amor de Deus sobre sua vida. Você continua visto, continua lembrado, continua amado. Comenta: Deus não me abandonou. Se você decide confiar na presença dele hoje, esse posicionamento fortalece sua caminhada e pode alcançar alguém que está emocionalmente sozinho neste momento.
Mesmo nos dias em que tudo parece silencioso, Deus continua perto dos que possuem o coração ferido. Senhor, alcança minhas áreas mais feridas e cura a dor do abandono dentro de mim. Remove medo, insegurança e vazio emocional do meu coração. Ensina-me a descansar na certeza de que Tu permaneces comigo mesmo nos dias difíceis. Que Tua presença preencha aquilo que nenhuma pessoa conseguiu preencher. Amém.